Prepara-se para ir à polícia. Eu, por sorte ou por azar, nasci numa aldeia do Alto Douro, bastante politizada. Ou seja, a aldeia estava dividida na influência de duas famílias, os republicanos e os monárquicos. Por acaso, o meu pai era afilhado do chefe monárquico, mas era uma pessoa com uma consciência muito lúcida e, portanto, evitava associar-se ou pensar nessas ligações. A outra família, a família republicana, eram vizinhos, até eram amigos do meu pai, e pronto, eu nasci nesse contexto de mútua rejeição de duas famílias que dominavam tudo. Uma das famílias acabou por dar presidente da Câmara, imposto por Salazar, não é? E um filho também presidente da Câmara em Vila Real. Os outros, os republicanos, portanto, estavam marginalizados e sofriam uma certa rejeição por parte do resto da população da aldeia por influência dos outros, dos grandes lá do sítio. Isto mexeu logo comigo, desde miúdo. Eu achava aquilo assim, uma coisa inexplicável. A minha consciência começou a levedar, digamos, neste contexto. Depois, já na minha adolescência, no começo da minha juventude, eu estou em Vila Real, estou num colégio e vejo grandes movimentações de tropa e de polícia, e já me dava com outros jovens como eu que estavam contra tudo e contra todos. Eu precisava de estar contra tudo e contra todos nesse tempo. Menos contra o meu pai, que me parecia que era a única pessoa com a cabecinha limpa. Chega a notícia de que tinha havido a fuga de Peniche. Com os polícias, tropas. Então eu e mais outros jovens fizemos uma coisa com piada, que foi irmos aos sítios onde havia sinais de trânsito, virávamos ao contrário e as movimentações das tropas e das polícias ficavam todas baralhadas e deu uma grande confusão nessa noite, ao ponto de, no dia seguinte, o governador civil ordenar uma investigação ao que tinha acontecido. Não apanharam ninguém, porque tanto eu como esse jovem, já morreu, era um poeta muito conhecido, o Eduardo Guerra Carneiro, autor daquela frase, isto anda tudo ligado. Escondemos-nos em casa dele, íamos para a casa dele, mas quando íamos a chegar à casa dele, vimos umas pessoas esquisitas à porta. Alto, isto deve ser para nós. Então, em vez de ir para ali, fomos para a minha casa, que era perto, e ninguém certamente suspeitaria. Começou assim a minha atividade política. Foi com estes episódios, que depois tiveram um desenvolvimento grande, quando eu sou mobilizado, eu vou para a tropa, depois primeiro vou para Caldas da Rainha, e desse naquele ano a mudança de fardamentos e de armamento, adotaram-se os métodos de armamento e fardamento NATO, essa coisa toda, e houve uma certa confusão no quartel. De maneira que quando chegou há uma cerimónia qualquer, que eu já não me recordo bem o que era, eu e mais dois aproveitamos a situação e fomos festejar para um café, deixá-los lá com eles. Isto foi, parece, agora é uma brincadeira, não é? Mas naquela altura
Isto era um ato de rebelião muito característico e passível de castigo, não é? Castigo sério. Isto é o começo, digamos, da minha atividade política. Que não é uma atividade, é uma atitude. A seguir, quando eu vou para Moçambique, mobilizado, à chegada a Lourenço Marques, assisto a uma cena terrível, não é? Que é um velhote, que está, um negro, não é? Velhote, cabelo, carapinha já meia cinzenta, que está a engraxar os sapatos de um branco. Por acaso nem sequer era português, devia ser sul-africano, ou assim. E veio a polícia e disse-lhe, você está num sítio onde não pode, estás num sítio onde não pode estar. E ele, se calhar não percebia, levou uma carga de pancada, eu não sei como é que o velhote não morreu. Levou pontapés, levou cacetadas e tal. Pronto, a caixa onde ele se sentava para enganchar também levou um pontapés para dentro de tudo, na Avenida do Infante, em Lourenço Marques. Isso então virou-me do avesso, mas eu não podia fazer nada. Ainda por cima, na esplanada, estavam vários outros militares, todos de patente superior à minha, de maneira que fiquei a remoer aquilo. Dali, depois segui para Nampula. Em Nampula também assisti a cenas mais ou menos idênticas. Um dia qualquer, ficamos a saber que tinham desaparecido instrumentos da clínica de cardiologia no Hospital Militar de Nampula, que era, nessa altura, já estava quase no coração da guerra, havia ali 2.500 homens estacionados, era uma coisa... E Nampula tinha sido transformada na sede do Comando Militar de Moçambique, com o Costa Gomes. Ficamos perante isso, o que é que a gente fez? Eu e mais um outro fulano, que era um médico com menos uma cadeira, portanto não era médico, mas como tinha uma atividade política conhecida como de oposição e não o deixaram fazer a cadeira, mandaram-no para a tropa e ele estava como alferes de comunicações, salvo erro. Éramos amigos, encontrávamos no café e ficamos a conhecer-nos. Porquê? Porque andávamos com livros idênticos. Disse, alguém com livros destes aqui não pode ser de direita, não pode ser do regime. Acabamos por ficar amigos. Um dia, quando sabemos esta notícia, ele arranjou um escantilhão. Portanto, um conjunto de peças, cada uma com a sua letra. E então, pegamos num papel, um 7 ou 8, e com o escantilhão escrevemos uma frase em que contava o paradeiro daqueles instrumentos. Os instrumentos que faltam na cardiologia do hospital estão numa clínica particular, no Marrer, que era como se chamava essa zona. E para as 3, 4 da manhã, ninguém, Nampula às escuras, os 4 campeoneses fomos para a Avenida do Infante, pôr nas árvores até ao Café Portugal, que era onde tomavam café as altas patentes e as pizzas, e os colonos assim, ricos. Pelas 8 da manhã, quando começa a haver movimento e se veem aquela denúncia nas árvores, uma grande movimentação, um inquérito, pronto, respostas, mais perguntas, mais respostas, toda a gente. Eu, por acaso, fui um dos interrogados, não sei porquê, porque ninguém me viu, mas fui eu, e esse tal meu amigo também. De maneira que não, a gente não sabe de nada, mas se isso é assim, olha, está tudo explicado.
o fulano que me estava a interrogar era um capitão dos serviços de informação do Exército. Pronto, uma espécie de serviço secreto de polícia de informação própria das Forças Armadas, que deve ter dito ao comandante militar, que era o Costa Gomes, a minha resposta, que ele achou estranho, Costa Gomes mandou-me chamar. Disse, foi você? Eu disse, não sei o quê. Disse, e posso voltar a dizer, então isso não explica o resto. Costa Gomes olhou assim para mim. Você tem pinta. Vá lá embora. Você tem pinta. Pronto, a partir daí nunca mais acabou. As coisas horrorosas que eu por lá vi assentaram-me a ideia de que, quer dizer, fizeram-me ter vergonha de ser português. Porque eu vi fazer as coisas mais incríveis. Eu vi um fulano com um chicote estar a tentar cortar, assim de golpe, os mamilos de uma jovem. E não conseguiu. Bom, vi assim coisas desse género. Quando regressei a Portugal, depois, lá, 2 anos e tal, a gente fala com muita gente, eu apercebi-me do que era o universo ideológico, as regras, tudo o que fazia deste país aquilo que ele era. Disse, não, eu sou português e vou continuar português. Agora, isto tem que mudar e já não muda com greves nem com eleições, tem que ser com mais alguma coisa. E quando chego a Portugal, encontro um fulano que depois há de vir a estar preso comigo, que era membro do PCP e tinha sido o meu colega em Moçambique. Há uma manifestação do 1º de maio nesse ano, eu tinha chegado um mês antes e fui ver, mas não sabia de nada, fui à procura de ver se havia alguma movimentação. E o que é que eu vejo? Vejo no Rossio, mesmo em frente ao Teatro Nacional, assim um grupo de pessoas que mandam uns gritos e tal, e de repente sai da parte de trás daquela rua da Betesga, né, onde estava a polícia, sai dali um grupo de polícias fardados como se fossem para a guerra e desatam a malhar em toda a gente. Quem fosse nos passeios de um lado ou do outro, levou pancada de criar bicho. Derrubaram tudo. Havia ali a esplanada da Suíça, do Café Suíça, onde as pessoas que lá estavam fugiram todas. Mas uma velhota estrangeira, que não percebia aquilo, nem tinha nada a ver com coisa nenhuma, deixou-se ficar. Bom, ela e a mesa dela e a cadeira dela foram parar uns metros mais à frente. Não sei como é que aquela velhota não morreu, porque também levou umas cacetadas. Então, quando esse meu amigo de Moçambique me vem, que eu encontro nessa tarde, a seguir a isto, encontro na descida da Rua do Carmo, e ele me diz, porque ele depois participou comigo em Moçambique, lá em Vila Cabral, em algumas coisas, como ele era o comandante do pelotão, o chefe da Polícia Militar, às vezes emprestava-me o jipe para eu dar umas voltas e fazer por lá assim umas malandrices. E então ele, está, um grande abraço, não sei o quê. Disse, agora a vida é outra, agora temos que fazer as coisas de outra maneira, disse-me ele. Tu não queres não sei o quê? Não, calma lá. Já estou a ver o que é que tu queres dizer. Eu desconfiava, mas não sabia que tu estavas nessa. Tu estiveste no mesmo sítio que eu, viste o mesmo que eu, já percebeste que isto não vai lá só com greves e manifestações. Tem que haver mais alguma coisa. Só estou disponível para isso, mais alguma coisa. Está bem, pronto. Sim, senhor. Marcamos o encontro para outro dia, porque ele disse que ia falar com alguém. Marcamos. Fui a esse encontro. E ele apresenta-me, aponta-me um fulano com quem eu devia falar. Sim, senhor, era um fulano chamado Lindolfo,
que depois me entregou à PIDE. Esse fulano marcou um encontro, foi em minha casa. Tivemos uma discussão enorme, 2 horas, no meu quarto. Ele era funcionário clandestino. Discutimos muito, porque a questão da luta armada, é derrubar o regime pela força, para mim era indispensável. Tinha que acontecer e não havia nenhuma outra forma que produzisse esse resultado. Então ele depois, no fim, está bem, não concordo com muitas das tuas opiniões, mas já vejo que a mais importante é aquela que me interessa. Eu vou levar isso para o outro lado e depois alguém há de vir ter contigo. Rasgou uma carteira de fósforos, entregou-me uma parte e ficou com a outra parte e disse-me, olha, quando alguém aparecer com esta parte que vai comigo, tu pegas a tua parte e vês se bate certo. Se bater certo é a pessoa. Assim aconteceu. Então aparece-me, algum tempo depois, uma pessoa com a outra parte da carteira de fósforos, também no meu quarto, novamente uma discussão de ordem político-ideológica, e ele, no fim, diz-me assim, bom, já vejo que tu discordas de algumas coisas que eu penso, mas no fundamental estamos de acordo e é por isso que eu estou cá. Portanto, vamos a elas. Começou assim a organização chamada ARA, a que eu pertenci. Pronto, a partir dali fizemos muitas operações de reconhecimento. Eu, a minha mulher e a minha filha, que tinham os mesitos, fizemos essas operações, como 2 civis, num Fiat 127 verde, a ver isto, a ver aquilo. Fizemos o levantamento de muitas questões, de muitos pontos que eram utilizáveis para operações anti-regime. E um dia qualquer faço a primeira operação, que foi estragar um navio, que era, na altura, a joia da coroa, considerado o cargueiro, não sei se é verdade, mas era o que se dizia, os próprios diziam, o cargueiro mais moderno do mundo, não sei o que. E aí fomos. Então, isso foi pensado com grande cuidado. Fizeram estudos, preparou-se estudo, e quando chegou a hora, eu com um naviozito, num barquito, entramos naquele no Cais da Rocha. Ele estava ali ancorado, com o Nena. Portanto, eu peguei naquelas cargas que levava, coloquei-as em 2 pontos do navio, éramos 2, eu e o meu condutor. Pus as cargas, que eram uns baldes de pescador, com uns terminais de ímãs fortíssimos, que ao encontrar o casco do barco, ficaram ali presos. É 80 centímetros, 1 metro, abaixo da linha d'água. Pronto, quando chegou a hora que a gente marcou, aquilo estourou. Mas há um episódio engraçado, porque aquilo estava cheio de barcaças e barcos de transportes, assim, batelões e coisas. E nós tínhamos que saltar por cima dos batelões. E quando chegamos ao último, alguém lá de dentro, alguém que estava a dormir lá dentro de um deles, era o guarda, diz, o que é que há? E diz esse meu companheiro, não há nada, está tudo nos conformes, olha, missão cumprida, felicidades. Fomos embora. Depois seguiram-se várias outras operações, algumas de grande repercussão, como quando fui com mais 2, um ajudante e um guarda-costas, fomos a Tancos estragar uns aviões que lá havia e uns helicópteros. 17 helicópteros e 11 aviões, de vários tipos. Foi tudo muito estudado. A minha mulher alugou um apartamento caro, ali na Praça de Londres, onde a gente se instalou para fazer
estudos e testes ao material. E quando saímos dali, sabíamos tudo. Quem era o meu ajudante? Era um piloto que naquele dia ia jurar bandeira como piloto de um helicóptero, que também, por vias idênticas à minha, também se associou ao partido. E um guarda-costas, que era um soldado, éramos todos civis, mas eu ia fardado de tenente, com decorações e tudo. Ele ia com a sua farda normal, e o outro soldado, todos da Força Aérea. Ao chegar à porta de armas, perguntaram quem era, e diz ele lá dentro: "Epá, não vejo quem é? Então, sai, malta, é de Cortegaça." "Ah, está bem, sim senhor, pode entrar." Entramos. Nem sequer pediram mais nada. Fizeram uma continência. Então, fomos lá ao sítio, tínhamos todas as hipóteses, estavam pensadas, ele tinha arranjado uma chave. Porquê? Porque era naquele hangar estavam depósitos de combustível onde oficiais e sargentos iam roubar combustível para os respectivos carros. Então havia quem tivesse aquela chave. Ele arranjou uma também. Entramos, fizemos um primeiro estudo da situação, vimos o que havia e sabíamos já, porque ele disse-nos, que do outro lado de uma das paredes era uma camarata de uma caserna, onde dormiam militares. Portanto, tivemos que organizar a colocação das cargas de maneira a que estragassem o máximo de coisas, mas não fizessem nenhum risquinho naquela parede, porque não podia haver feridos nem magoados de lado nenhum, e a própria parede devia mostrar que foi respeitada. Conseguimos isso, ou seja, era eu, o comando que tratava daquelas coisas. Portanto, escolhi os helicópteros, os pontos do helicóptero, os caças que lá estavam, eram Fiats. E as cargas tinham nas suas costas um grande volume da máquina, de aço do helicóptero ou do avião, que seria uma espécie de um biombo para o efeito de expansão dos gases e, portanto, as paredes seriam poupadas. O que aconteceu foi que o telhado voou, porque todo o efeito foi canalizado na vertical. A porta, que era de aço, ficou côncava, mas não se morreu alguma formiga é porque andava lá perto, porque não houve mais nada. A partir daí viemos embora, chegamos à estação de caminho de ferro de Santarém. Eu mudei de carro, portanto voltei para o meu carro, porque fui num Volkswagen alugado ali, aqui em Algés, e pronto, dali vim para Lisboa. Há aqui um episódio engraçado, é que ao passarmos na portagem, que antigamente naquele tempo só havia uma, que era aquela, a seguir um bocado à frente, sai-me um velhote, desce-me um velhote de trás de umas gestas que me mandou parar, e eu parei, porque vi que aquele velhote não vinha fazer mal nenhum. Quem é que era? Era o Francisco Miguel, o Chico Miguel, que era o responsável, digamos, mais acima daquela operação. E diz-me, ele era um pai, já quase 5 da manhã, e diz-me, tinha que vir aqui, eu não conseguia adormecer, precisava de saber se estava tudo bem. E eu disse, todos nos conformes: camarada, que peso me tiraste de cima, olha, felicidades, tal. Voltou a esconder-se. Este episódio é único, é uma coisa que eu recordo com um sentimento de uma ternura incrível. Pronto, depois dessa fizemos muitas mais. Eu tinha feito tropa, né? Portanto, não era
não era desconhecedor de muitas coisas. Mas depois, as pessoas que se prepararam para lançar a ARA fizeram a sua preparação própria. Uma delas esteve em Moscovo e depois esteve em Havana. Outra esteve só em Havana. Que nós, a partir do momento em que decidimos iniciar operações, tínhamos dois princípios que não podiam falhar. Primeiro, ninguém pode ser ferido com a nossa operação. Desistimos de muitas, importantíssimas, só porque não tínhamos a garantia de que ia haver alguma vítima de fora. Segundo, temos que castigar isto o mais profundamente possível, de maneira a que o próprio regime imagine que é de dentro de si que sai isto. De tal maneira que, a certa altura, havia militares que deixaram de ficar a dormir nos quartéis porque pensaram que talvez não estivessem seguros. Eu lembro-me de quando foi a operação de tanques, que estragamos aquelas aeronaves todas, no dia seguinte, ou 2 dias depois, estreou um filme num cinema ali ao pé da Avenida de Berna, agora não me lembro o nome, e eu fui ver o filme. E no intervalo, estão 2 fulanos à paisana, que eu vim ao intervalo fumar, e eles também, que estão a conversar sobre a questão de tanques. E eles não imaginam como me forneceram os dados todos que eu precisava para um relatório. E fiquei a saber o que é que tinha acontecido. Pronto, uns anos mais tarde, eu vou a caminho de Berlim e vai no meu avião um fulano que a certa altura olha para mim e tal, assim, eu achei aquilo esquisito e a certa altura quando ele olhou para mim, olhei eu para ele. E ele, você não sabe a vida que me arranjou. Então porquê? Já estou a ver quem é que você é. Eu estava de oficial de prevenção a noite em que você foi lá estourar os aviões. Fui logo preso. E até me liberar disso, você nem queria saber porque eu passei. Que era um episódio mais caricato do que este. Outra foi uma muito interessante, que houve cá uma cimeira da NATO em Lisboa. Ao fim de muitos anos de tentativas, o Marcelo Caetano conseguiu que, eles cedessem e viessem a Lisboa, a capital de um país que era uma ditadura fascista, viessem a Lisboa, mas era da NATO, viessem a Lisboa para fazer a cimeira. E fizeram. Foi na ajuda e no elevador, onde vinha a descer o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, um homem de estudo, falava assim, e o seu correspondente americano, William Rogers, é outra que fizemos nesse dia também, já é outra, não é? E que cortou a luz e o elevador parou entre 2 saídas. E agora? Bom, o William Rogers deve ter dito qualquer coisa desagradável ao nosso Ministro dos Estrangeiros. Outra também, que essa é possivelmente a mais, a que teve mais importância, foi quando nessa cimeira fomos ali à Praça Dom Luís cortar as comunicações. Tínhamos também feito um estudo daquilo tudo, chegámos lá, fui eu que decidi, portanto, fui eu o operacional, e que não era exatamente como me tinham dito, mas como era uma coisa muito regular, muito técnica, eu percebi perfeitamente de onde é que vinha a água e para onde é que ela ia. E, portanto, vi
quais eram os cabos coaxiais grossíssimos, o molho deles, que saíam de dentro dos correios e os que seguiam noutra direção. Então, coloquei várias cargas entre eles, em que do lado direito ficava por baixo, do lado esquerdo ficava por cima de cada eixo, de modo a provocar o efeito de tesoura. Quando rebentassem, uma fazia assim e outra fazia assim, cortava como se fosse uma tesoura. Correu tudo perfeitamente e durante não sei quanto tempo, umas horas largas, Portugal ficou completamente isolado do mundo e as próprias embaixadas tiveram de comunicar com os seus respectivos países por meios de recurso frágeis. Mas isso causou um grande abalo político relativamente a Portugal dentro da NATO. Eu estava no século, não é? Na altura, e portanto ouvia as versões mais incríveis. Havia aquele, como ainda há hoje, aquele jornalista muito especial que há nas redações, que cheira tudo, sabe sempre tudo e depois não sabe nada, não é? Mas os outros todos, o normal, olhavam para ele e lá. Então, esse levou para lá uma boca, que alguém lhe disse, não sei quem foi, de que um submarino soviético tinha largado um sabotador muito especial frente a Cascais, que veio por ali, fez aquilo, depois o submarino ficou à espera e ele voltou e foi-se embora, o outro fez aquilo e tal. Ora, isto tudo não tem pés, nem rabo, nem cabeça, não é? Mas havia quem acreditava. Conclusão, passado pouco tempo, esta anedota era o que se ouvia nos cafés. E que pede, ou foi que criou, porque precisava de coisas assim, ou que a alimentou. Quer dizer, pelo país todo havia quem dissesse isso. Um submarino soviético, não sei o quê. Mas histórias destas, eu chegava ao café e eu ouvia as coisas mais incríveis, a meu respeito, sem eles saberem que era eu. E eu achava muita piada aquilo e tal, pronto, sim senhor. Claro, há alguma coisa que eu tenho que dizer, é que se eu via um funcionário, um trabalhador do século, cumpridor rigorosamente de todas as normas, era eu. Era uma pessoa ultra bem comportada. Portanto, não havia hipótese nenhuma de alguém desconfiar de mim. Portanto, quando eu ia para uma operação, eu era de uma frieza absoluta. Eu podia contar as pernas de uma mosca. Quando a operação estava cumprida, eu chegava à casa e me deitava na cama, ao lado da minha mulher, que ia lá dormir, e me punha assim de barriga ao ar, vinha ao de cima toda a emoção que tinha sido estancada. E então eu tinha ali uns minutos de fortíssima emoção. Fortíssima emoção. Sentia-me como pudesse a ser estrangulado. Pronto, aquilo passava, eu entrava na normalidade e a minha vida, no dia-a-dia, era normalíssima. Aquela pessoa que me deu a carteira de fósforos, aqui um dia foi preso e disse à PIDE quem eu era e a PIDE foi-me buscar. E depois, claro, tratou-me muito mal, mas a verdade é que eu estou aqui. Mas tratou-me muito mal. Quer dizer, venho a sair de casa com a minha filha mais velha, que nessa altura era única, tinha 14 meses, estava com 39 de febre, ia com ela para o médico. Quando chego ao passeio, está ali um dispositivo com os fulanos com pistola metralhadora e tal. Diz que é um dispositivo como se fossem buscar o Al Capone e meteram-me dentro de um... Sacaram-me a miúda para o colo da mãe, porque ela veio depois de mim, desceu depois de mim as escadas e eu vinha à frente com a criança, sacaram-na para o colo da mãe, pegaram em mim, algemaram-me, meteram-me na parte de trás de um Karmann Ghia, um Volkswagen, que é um carro só de 2 lugares. Mas atrás tem um espaço para meter malas. Meteram-me ali, algemado, e obrigaram a caber ao meu lado a minha mulher e a minha filha. E ali fomos nós para Caxias. Quando chegamos a Caxias, fomos logo separados. Fui fotografado, elas também foram. E por volta das 11 da noite
elas foram libertadas, a mãe e filha, porque eles verificaram que aquilo era assim, e se calhar não tinham condições de ter duas pessoas assim, e podia haver alguma coisa que para eles seria negativa, e então foram pô-las na estação de caminho de ferro. E vieram para casa, chegaram a casa, já eram para aí umas 6 da manhã, e eu fiquei logo lá preso, e dali fui para uma cela, uma dessas de isolamento, onde fiquei até que eram umas 9 da noite. Chega um PIDE que veio um PIDE não, um guarda prisional que me diz: venha-se embora que eu tenho que ir à polícia. Fui à polícia. Lá me levaram e então foi uma conversa que durou quase 8 dias, sem dormir, com situações absolutamente incríveis. A partir da quarta noite, quinta noite, comecei a ter alucinações, via a água a subir, chegar-me quase aos joelhos, peixes a nadarem à minha volta, as paredes a aproximarem-se umas das outras, eu ia ficar quase dentro de uma chaminé, e depois, não sei o que é que acontecia, alguém me acordava. Lembro-me de ver uma coisa que é horrível ainda hoje, não posso ouvir, que é, nós ficamos com uma acuidade auditiva terrível por causa da falta de sono, do não dormir. O mais pequenino ruído é doloroso. Uma moeda assim, a girar em cima da mesa, onde eu estava, faz um ruído que é insuportável. Agora imagine o que é alguém dar uma palmada no tampo da mesa. Bum! Eu via fogo sair-me dos olhos. Ao fim de 7 dias, então, 300 horas de interrogatório, assim de conversa. Eles lá perceberam que as coisas já não estavam bem, suspenderam, puseram-me numa cama que havia lá ao lado, onde caía a dormir, e por aquilo que vinha a saber, estive assim 40 horas. O médico que dava apoio lá à PIDE, achou que aquilo era complicado, mandou-me fazer um eletroencefalograma. A PIDE, não sei se gostou, se não gostou, sei que obedeceu. E eu vim aqui aos Gil Matos fazer um eletroencefalograma. Pronto, as coisas não estavam lá muito bem, mas estavam escapatórias, e eu voltei para Caxias, e ao fim de uma semana ou isso, quando acharam que já estava possível, porque o médico também ia dizendo como se faz, não é? Fui para mais um interrogatório, mais 4 dias, pronto, sem me dormir, sem me poder sentar, pronto, a posição de estátua, não é? E então, nessas horas todas, nesses dias todos, passei por coisas que eu nem sei contar, porque são demasiado horríveis, e também, para ser franco, não sei se alguém precisa de saber isto tudo. Não é? Eles acreditavam naquilo próprio, nas aldrabices deles. Acreditavam que eu era uma pessoa com capacidades especiais, como as do tal submarino soviético. E então, eu estava lá em cima no isolamento, de X em X tempo, X em X dias, mudava-me de cela, mudava-me de quarto. Algemado de pés e mãos a um PIDE, com outro à frente, com uma pistola metralhadora, outro atrás com uma pistola metralhadora, e mudava-me de cela. E aí ficar ali mais uns dias. Depois tornavam a mudar-me. Quer dizer, eles quiseram garantir a si próprios de que eu não fugiria. Portanto, era uma separação em acrílico, não havia a menor hipótese de contacto, falávamos por telefone, essa coisa toda. No dia em que eu fiz anos, tive direito a ter visita em comum
com a minha filha. E então estávamos lá nessa coisa, trazem a criança e quem é que se senta ao meu lado? É o padre Mário de Oliveira. O padre Mário de Oliveira, Parco de Lixa, que chega, aconteceu mais vezes, ele sentava-se ao lado nas visitas. E então ele fazia sempre um afago na cabeça fazia, daquela vez, não é? Fazia um afago na cabeça da criança, um bebê de poucos meses. E dizia-lhe qualquer coisa com piada. Dessa vez, eu tinha feito um relatório em letra quase microscópica numa tira de papel, que embrulhei num pedacinho de plástico, daquelas... uma folhinha de plástico, de uma embalagem qualquer que recebi, já não me lembro bem, que ele formou uma espécie de um cigarro, que, ao saber que ia ter visita em comum com a minha filha, preparei aquilo e quando ela chegou para o meu lado, aproveitei aquele movimento do padre para lhe meter entre a fralda o cigarrito. A PIDE costumava inspecionar tudo, eu também sabia disso, tentei meter num sítio onde eles não iriam ver nada. Como não tinha metal, mesmo com raio-x não variam. Esse cigarro chegou à minha mulher, a minha mulher fê-lo chegar a quem devia, e aquilo era uma letra quase microscópica, mas quando ela conseguiu passar aquilo deu umas folhas datilografadas, com o relatório de tudo que tinha acontecido, da situação que havia. Eu fui julgado, foi um julgamento com grande impacto nacional e internacional. Estavam cá diversas equipas de televisão de várias origens. Foi bem conhecido o meu julgamento na Europa. Eu estava a ser tratado quase como o tal submarinista soviético, como fosse assim uma pessoa, é normal, algum bicho esquisito, quando sou a pessoa mais comum que existe e que vocês estão a verificar com os próprios olhos. O julgamento durou muito tempo, como imaginam. O julgamento começou pouco depois de Natal e era 2 dias por semana que éramos levados lá para o Tribunal de Boa Hora e, portanto, o julgamento durou meses. Daí que a atenção internacional da comunicação social para o julgamento começou a adensar-se, não só porque eu era apresentado como um super-homem, como o próprio julgamento tinha trutas. Era o Salgado Zenha, que era advogado de um fulano, era o Palma Carlos, que era advogado de outro fulano, o Palma Carlos, irmão do que foi primeiro-ministro, o que foi, depois, embaixador em Havana. Sei lá, eram advogados de altíssimo gabarito. O meu era o Lúcio Soares, e, portanto, o julgamento foi engrossando de impacto internacional. Daí estarem cá televisões de vários sítios, não é? Quando ia para julgamento, ia no autocarro fechado da PIDE, algemado com um braço e com uma perna, é outro preso, que era filho de um coronel que estava a par dos acontecimentos e, portanto, eu procurava ir para a Boa Hora algemado a esse, para podermos trocar alguma coisa. E ele ia-me dizendo o pouco que sabia, mas que era suficiente para eu perceber que o 16 de março, que tinha acontecido antes, que foi um flop, não tinha parado, as coisas estavam-se a complicar mais. Portanto, estávamos muito ansiosos por ver os resultados. Na noite anterior ao último dia de julgamento, o guarda que vinha com um pido atrás e com uma barra de ferro martelar nas grades todas das celas
a ver se alguma estava cerrada, fez isso, aquilo era um barulho desgraçado, dentro da cela. A outra tapava os ouvidos até, porque aquilo doía-me até. Pronto, ele fez isso e à saída fechou a porta. E depois voltou a abrir e olhou assim para mim. Disse, olha, desculpe lá, queria lhe dizer uma coisa, queria lhe perguntar uma coisa. Está bem, pergunte lá. O senhor de mim não tem queixa nenhuma, pois não. Bom, em princípio, pessoalmente, muito problema, não, mas você faz parte de um aparelho que não é nada simpático para mim. Ah, está bem, mas de mim não tem queixa nenhuma, pois não? Não. Então durma bem. Quando, na manhã do 25 de Abril, o moço de Luar, o Abraços, salta do seu beliche para vir à janela fazer a mesma coisa que fazia todos os dias, saltava do beliche, ia descalço, atirava-se para as grades, ficava pendurado como um macaco e esperava que o GNR passasse à frente. Quando ele passava, mandava-lhe um grito de dentro da sala, Viva a República! E o GNR ficava sem perceber o que passava, até que, nessa manhã, ele vai, manhã de 25 de Abril, ele faz o mesmo, às 7 horas da manhã, saltava, ia, tirou-se para as grades e diz, Viva! É malta! A GNR hoje está de camuflado. Já não era a GNR. Estamos para ir para a última sessão do julgamento, era o dia 25 de Abril, não é? Às 7 da manhã, lá vem o mesmo fulano, tintim, estejam prontos para partir para a boa hora, às 8 horas. Estejam prontos. Sim, senhor. Chegou às 8 horas, e às 9, e às 10, e não aparecia ninguém. Depois, o meu advogado, que era o Lúcio Soares, é que me disse que o presidente do tribunal, um juiz sinistro, chamado Morgado Florindo, que eu tantas vezes vi a tomar café no mesmo café que eu tomava ali entre Campos, esse Morgado Florindo vem com os outros dois juízes ao lado, entra, não chega a sentar-se, depende, meus senhores, isto para quem? Para as PIDES e para os advogados, para mais ninguém. Nós não estávamos lá ainda. Meus senhores, não há condições para que este julgamento prossiga. Fica suspenso até novas horas. Pronto, até nova situação ou nova clarificação, assim do género. Eles vieram-se embora. E nós chegamos não chegamos a sair das celas e quando chegou a hora de almoço, o guarda disse, não, o julgamento acho que foi suspenso. Depois, estes pormenores vinha sabê-los depois pelo meu advogado. À noite, depois abriram as celas e tal, há uma série de situações e há uma luta terrível política entre o MFA e o Spínola. O Spínola é finalmente vencido, mas quando vem um coronel lá dizer que iam ser libertados todos, menos uns quantos, e que seria a PIDE a fornecer a indicação de quem eles eram, os que saíam e os que não saíam, houve um alarme dentro da cadeia, as celas já estavam abertas, fizemos uma reunião, eu fui eleito para representar os presos, não é? No contacto com quem viesse, e a mensagem era, saímos todos, não sai ninguém. E foi isso que eu disse ao coronel. O coronel ficou assim com cara de... Saiu, está bem, pronto, saiu. Passado, isto tiveram para aí que 10 da noite. Não, mais, para aí 11 da noite. De maneira que já depois da meia-noite, então vem, já no dia 26, então vem a ordem de saída e pronto, e saímos todos, porque
se não saíssemos todos, não saía nenhum. Estava cá fora centenas de pessoas, muitas centenas de pessoas que estavam ali há quase 24 horas a gritar para nos salvar, para nos saltarem. Quando se abriu a porta e nós saímos, aquilo, eu a certa altura fui pelo ar às costas de não sei quem, até perdi uma bota. Foi assim. O meu advogado também lá estava, que fomos logo para a minha casa, em Lisboa, e ficamos a conversar um bocadinho. Todo dia a partir daí foi vida nova, não é? Foram tempos de alegria constante, permanente. Às vezes nem dava para adormecer. Até hoje, nós hoje temos, depois ao 25 de novembro, em que a direita provoca alterações, a partir daí inicia-se um período com sucessivas mudanças, alterações na Constituição, fizeram-nos perder muita coisa, mas o que existe ainda hoje é uma democracia, e é uma democracia das mais sólidas da Europa. Portanto, eu estou muito feliz, apesar de tudo que a direita nos conseguiu roubar já da Constituição, dos aspectos legais e sociais, apesar disso, o que ficou ainda dá os traços de uma das democracias capitalistas mais consolidadas do mundo, onde ainda é bom viver. E quem não souber o que isto é, que vá à Espanha, ou que vá à França, ou que vá à Alemanha, ou que vá ao Reino Unido, ver como é que são as democracias lá, a ver se são melhores do que esta. E vão ter surpresas. Porque onde é que há um serviço, apesar de tudo o que lhe tem feito, onde é que há no resto do mundo um Serviço Nacional de Saúde como o nosso? E quem é que o criou? Bom, quem diz isso diz outras coisas, não é? E é bom ser português e viver em Portugal, porque não conheço nenhum país onde qualquer cidadão tenha melhores condições políticas do que eu tenho para continuar a viver.